Meus irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? É sempre um privilégio, é sempre uma alegria para mim me dirigir a você e juntos estudarmos a palavra de Deus. Nesses dias, quando as pessoas estão absortas, envolvidas em seus projetos pessoais, pouco preocupadas com a vida espiritual, é sempre um privilégio saber que você tem separado um tempo, minutos do seu dia, da sua semana, para assistir meus vídeos. Muito obrigado. Deus continue abençoando você e a sua vida. Deus continue abençoando os seus projetos. Deus continue abençoando os seus planos. E que tudo na sua vida seja regido, guiado pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida aonde você for. É sempre para mim um privilégio, uma alegria me dirigir a você. E nesse momento, eu ergo minhas mãos ao céu, pedindo que Deus derrame sobre você bênção sem medida. Muito obrigado por compartilhar meus vídeos. Muito obrigado pelo joinha. Eu tenho certeza que esse canal está crescendo graças ao seu apoio. Então continue compartilhando, continue deixando seu like, deixe sempre seu comentário, deixe seu pedido de oração, faça perguntas, tire suas dúvidas. Se você tem dificuldade de entender essa questão da lei do sábado, pode mandar questionamentos para mim e a gente vai analisar, vai tentar responder todas as perguntas de acordo com a palavra de Deus. Deus quer falar com você, Ele precisa falar conosco diariamente, porque Ele quer a gente morando com Ele. Ele quer você perto dEle. Deus se interessa por você e Deus tem planos maravilhosos para a tua vida. Ore comigo. Bondoso Deus, meu Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, de sermos amados do Senhor. Um dia o anjo apareceu perto de Daniel e Daniel estava atônito, estava com medo. E ele disse: Daniel, você é muito amado por Deus. E quando você começou a orar, Daniel, Deus enviou a mim, Gabriel, para responder a sua oração e tirar suas dúvidas. Ah, Senhor, agora envia o teu anjo também para esse lar que ora comigo, para essa pessoa que ora comigo, para esse teu filho, para essa tua filha que ora comigo. Tira as suas dúvidas, resolve as suas inquietações, Pai. Tira dessa pessoa o seu anseio, as suas angústias, as suas ansiedades. Dá, Senhor, a todos nós a alegria da Tua salvação. Dá-nos a alegria do Espírito Santo habitando em nós. Meu Pai, assim como o Senhor enviou o anjo para confortar Daniel, para ajudar Daniel, para socorrer Daniel, envia o Teu anjo hoje, Senhor, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos auxiliar nas nossas lutas diárias. Tu sabes os problemas que enfrentamos, Tu sabes as lutas que estamos atravessando, as dores, os problemas. Tu conheces toda a nossa vida, Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Então, Senhor, envia agora o Teu anjo para nos socorrer. Envia o Teu anjo para nos auxiliar e para nos abrir os olhos, para vermos as maravilhas da Tua lei. Um dia, quando um jovem Geazi estava angustiado por um exército que cercava a casa de Eliseu, o Senhor abriu os olhos de Geazi e ele viu o exército do Senhor protegendo seu filho Eliseu e o seu servo Geazi. Ah, Senhor, envia o teu anjo agora para proteger teu filho, para proteger tua filha nas suas lutas, nas dificuldades, nos conflitos que vão atravessar, que estão atravessando. Senhor, envia o teu anjo e que o Senhor mesmo seja o nosso guia na nossa jornada. Que os nossos planos se realizem, Senhor, que os nossos planos deixem de se realizar de acordo com a tua vontade. Nós adoramos o Senhor, nós confiamos no Senhor e nos entregamos em tuas mãos, confiados nos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Fale agora ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz ao estudar a tua palavra. Nós oramos e te agradecemos no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo. Amém. Veja, a semana passada nós trabalhamos Jesus Cristo não anulou a sua lei, parte 1. E falamos da experiência de Jesus Cristo com a mulher
samaritana, onde Jesus Cristo disse que ela havia aprendido errado sobre Deus. Ela foi sincera, e a sinceridade daquela mulher levou Jesus Cristo a dizer para ela: eu estou aqui para mostrar a verdade a você. Eu estou aqui para mostrar a você que realmente existe uma verdade e essa verdade precisa ser seguida. E aquela mulher ficou feliz pela verdade ensinada por Jesus Cristo. E ela convidou a cidade de Sicar inteira para ouvir Jesus Cristo. E Jesus Cristo, nos 2 dias que ficou ali naquela cidade, pregou a verdade, e todos eles acreditaram nas profecias do Velho Testamento e aceitaram a Jesus Cristo como Messias. Se vocês observarem o apóstolo Filipe, ele foi quem evangelizou Samaria nos dias de Cláudio, imperador romano, e ele muitas pessoas dos samaritanos se tornaram seguidores de Jesus Cristo, graças ao trabalho efetivo e fervoroso de Filipe. Mas tudo começou com a mulher samaritana. Então a verdade liberta, a verdade transforma. A verdade nos ilumina os olhos para enxergarmos o caminho direito. Mas Satanás, ele não fica satisfeito com essa ideia de que existe uma verdade absoluta e que Deus tem um povo na terra que observa a verdade. Então, Apocalipse, capítulo 12, nós temos uma história aí de perseguição ao povo de Deus. E a perseguição empreitada contra o povo de Deus está relacionada a 2 coisas. Vamos para Apocalipse, capítulo 12, versículos 13 a 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele perseguiu a mulher, que dera à luz um filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, até o lugar onde aí seria sustentada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão havia arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Veja, a profecia apontava para um período em que Satanás lançaria uma ferrenha perseguição contra a Igreja de Deus. 1260 anos. Mas a profecia de Apocalipse aponta para uma perseguição, para uma luta, um conflito do diabo contra essa igreja depois dos 1260 anos. Depois dos 1260 anos, João está dizendo no Apocalipse 12 que o dragão irou-se contra a mulher, e diz no versículo 13 que ele também está irado contra a mulher. Ele tentou destruir a igreja, ele tentou destruir o povo de Deus durante 1260 anos por meio da perseguição, da morte. Então, voltando à história da mulher samaritana, veja quantas pessoas estavam equivocadas, vivendo aquela mentira. E eu acredito, e aqui falando do ponto de vista psicológico inclusive, que aquela mulher, ela vivia uma insatisfação emocional, física e espiritual, devido às mentiras ensinadas pela religião dela, pelos líderes religiosos da sua época, chamados os pais da igreja, né? Os pais os seus ancestrais, não é? Seus líderes. Ela vivia essa mentira e isso estava trazendo para ela doença.
E ela vivia esse sentimento de culpa, de medo e de revolta. Veja que no diálogo de Jesus Cristo com a mulher samaritana existem esses três aspectos: culpa, medo e revolta. Ela começa dizendo para Jesus Cristo: como é que você se dirige a mim? Você é judeu, eu sou samaritana. Você não percebe que existe inimizade entre nós? Então essa raiva, esse ódio estava presente na vida daquela mulher. E esse ódio, essa raiva, essa ira, essa inimizade, essa barreira, esse preconceito estava destruindo aquela mulher por dentro, além do sentimento de culpa. Veja que quando Jesus Cristo disse: chame o teu marido, ela vai dar aquela desculpa esfarrapada: eu não tenho marido. Ela estava tentando fugir do assunto. Ela estava tentando fugir do diálogo, da realidade que ela estava vivendo. Sentimento de culpa. Sentimento de raiva. E o medo. Infelizmente, hoje nós podemos dizer a mesma coisa de muita gente. Frequentam igrejas, são fiéis aos princípios dessas igrejas, porque aprenderam dessa forma, mas a sua religião só traz inquietação, medo e culpa. E até raiva. E por isso existe hoje essa dicotomia, essa briga, esses conflitos entre congregações. A minha é melhor do que a sua, a minha tem o Espírito Santo, a sua não tem. E o diabo aplaude essas coisas. Porque o alvo de Satanás, de acordo com o Apocalipse, é destruir a verdade, destruir o povo de Deus, para que ele se sinta melhor. Porque ele perdeu o conflito no céu, ele perdeu o conflito no Éden, ele perdeu o conflito na cruz. E agora, a alegria de Satanás é ver eu e você se perder. É ver eu e você perder a vida eterna. E agora, à semelhança da mulher samaritana, você e eu podemos estar vivendo essa mentira. E veja, a mentira leva ao sentimento de culpa, ao sentimento de medo e ao sentimento de revolta. Por que aquela mulher foi pegar água ao meio-dia? Medo de encontrar pessoas, de ser confrontada com a sua vida de pecado. E aqui o texto de Apocalipse. Eu não vou explicar de novo essa profecia dos 1260 anos, que começou em 538 depois de Cristo, foi até 1798, e cerca de 150 milhões de pessoas morreram por causa do Evangelho e de Jesus Cristo. Mas aqui o texto está dizendo que depois dos 1260 anos, em que Satanás tentou destruir a Bíblia, tentou destruir o povo de Deus que acreditava na Bíblia, Bíblias foram queimadas, pessoas foram queimadas, porque cidades inteiras foram destruídas porque as pessoas disseram que a Bíblia é a verdade. E Satanás não conseguiu nada com isso. Então Apocalipse capítulo 12, versículo 14, no versículo 17, está escrito que o Satanás irou-se contra a mulher de novo. E agora ele foi pelejar não contra a mulher, mas contra os descendentes da mulher. O remanescente da mulher. E é esse remanescente que eu quero trabalhar com você, porque eu comecei na live passada a dizer que Deus tem uma igreja viva, coluna e baluarte da verdade. Se Deus tem uma igreja viva, se Deus tem uma igreja que é coluna e baluarte da verdade, e eu disse que essa igreja ela é invisível. Por quê? Porque Deus tem pessoas salvas em todas as congregações. Na igreja católica,
na igreja evangélica e até mesmo dentro dos segmentos espiritualistas, Deus tem um povo salvo. Mas, Renivaldo, eles não acreditam na Bíblia. Não importa. Quando a verdade chega para essas pessoas, quando a luz ilumina os seus olhos, elas deixam as trevas e seguem para a luz. Jesus Cristo falou isso no capítulo 12. E no capítulo 8 ele falou. Especialmente no capítulo 12 ele diz: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas. Ao contrário, ele será uma luz. Então Jesus Cristo precisa iluminar a nossa mente. Jesus Cristo precisa entrar na nossa vida para que a verdade prevaleça. Então Jesus Cristo entrou na vida da mulher samaritana. Quando Jesus Cristo chegou na vida daquela mulher, as trevas espirituais desapareceram. O seu medo desapareceu, porque agora ela volta para a cidade ao meio-dia e conta para a cidade inteira que ela encontrou o Messias. Então o medo desapareceu. E agora ela já não tem mais raiva dos judeus. Ela chama todo o povo de Sicar a ir conhecer Jesus Cristo, o judeu. Então agora ela quebra a barreira do preconceito. Ela quebra a barreira da raiva, da revolta, da rebelião. Veja o que a verdade faz na nossa vida. A verdade nos liberta do medo, nos liberta da culpa e nos liberta da ira. Agora ela já não está com raiva dos judeus, porque ela conhece o caminho da verdade. Ela agora não tem mais medo de que as pessoas conheçam sua vida pecaminosa, sua vida errada. E agora elas têm paz interior, porque a verdade libertou-a da culpa. E Satanás não fica feliz com isso. Então Satanás, ele nesses dias finais, ele ainda vai trabalhar para levar você a acreditar em mentiras. Porque ele sabe que a mentira levará você a desobedecer a Deus, a viver essa ilusão religiosa. Essa religião que só traz para a sua vida inquietação, culpa, revolta, preconceito, raiva. Jesus Cristo quer nos libertar. E veja que Apocalipse capítulo 14, versículo 17, o versículo 12 do capítulo 14. Mas eu estou me referindo a Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Está escrito que o povo de Deus tem duas características. O povo da igreja viva do Deus vivo tem duas características. Na mensagem anterior eu disse que esse povo é espiritual e esse povo segue a verdade. Aqui, Apocalipse 12, verso 17, está escrito que esse povo observa os mandamentos. É a verdade. Eles seguem a verdade. E eles têm o testemunho de Jesus Cristo. E de acordo com o testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 19, versículo 10, mas especialmente João capítulo, 1 João capítulo 5, versículo 10, e 1 João capítulo 5, versículo 5 e 6, o testemunho é o próprio Jesus Cristo, a vida e ministério de Jesus Cristo. E quem é que dá testemunho de que Jesus Cristo salva, de que Jesus Cristo liberta, de que Jesus Cristo perdoa? O Espírito Santo. Então, Apocalipse 12, 17 está dizendo que os filhos de Deus são espirituais, porque eles vivem pela fé no Filho de Deus. Eles vivem pela fé que foram salvos dos seus pecados, salvos da culpa, salvos do medo, salvos da ira.
Jesus Cristo vem, ele diz, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mulher samaritana foi liberta da culpa, do medo e da raiva, do preconceito. Satanás não quer isso para você. Apocalipse diz que ele vai perseguir, ele vai maltratar, ele vai trazer sofrimento ao povo de Deus, ao remanescente. Remanescente é o resto, é o pequeno rebanho, diz o livro de Isaías, o pequeno rebanho. O pequeno rebanho, Deus tem um pequeno rebanho nessa terra, que ainda que passe pelo fogo, ainda que entre na cova dos leões, ainda que entre pelo vale da sombra e da morte, ainda que seja perseguido, ainda que seja maltratado, ainda que seja espoliado, jamais abandonará a sua fidelidade a Deus. Porque foram libertados por Jesus Cristo, ou libertos por Jesus Cristo. E esse povo que foi liberto por Jesus Cristo, libertado da culpa, libertado do medo, libertado do preconceito, da raiva, do ódio, desse veneno mortal que destrói, que corrompe, que escraviza, porque a mentira escraviza. Nós estamos vivendo isso. Observe a sociedade moderna. Segundo os próprios psicanalistas e psiquiatras, milhões de pessoas hoje vivem aturdidas, vivem amedrontadas, acorrentadas pelo sentimento de culpa, de medo e de raiva. Falta de perdão, perdoar-se a si mesmo por ser um ser humano. Perdoar-se a si mesmo porque você falha, você erra, você não é perfeito. Você é humano. Então você vai sempre ser limitado, limitada. Nós não somos imortais, portanto nós falhamos muitas vezes, nós erramos, nós caímos, nós fracassamos. E o problema não está em fracassar, o problema não está em errar, o problema não está em cair, o problema não está em pecar, o problema está em eu aceitar que eu não posso mudar. O problema está em eu aceitar que eu nasci assim e vou morrer assim. O problema está em você perceber que você não consegue e você achar que você tem força dentro de si mesmo para fazer mudanças. Esse é o grave problema de nós, seres humanos, vivendo essa terrível filosofia de que eu tenho que encontrar a minha linha de desenvolvimento para alcançar a perfeição e parar de errar. E outro erro terrível é eu achar que se eu aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, eu vou parar de pecar. E quantas pessoas hoje estão vivendo a depressão? Depressão física, depressão emocional, depressão espiritual. Por quê? Porque eu sou humano e agora como ser humano eu quero olhar para Deus e dizer assim, eu não erro mais. A sociedade está cheia de pessoas, mas a minha preocupação maior é com aqueles que estão com a Bíblia na mão. Estão indo para as igrejas, mas não tem paz. E não tem certeza se foram perdoados por Deus. Eles não se perdoam e agora não aceitam que Deus o perdoou. Por isso, muita gente nas igrejas estão tentando fazer boas obras para, quem sabe, Deus tenha misericórdia dele, né? E quando a gente pergunta para essas pessoas assim, você tem certeza da sua salvação? Não sei, só Deus sabe.
Ora, Deus tem absoluta certeza que providenciou para você a vida eterna. E a vida eterna está em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, o diabo persegue o remanescente porque eles têm Jesus Cristo. Veja, Apocalipse 12, 17 diz: E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos e têm Jesus Cristo. Tem o testemunho de Jesus Cristo. E o testemunho de Jesus Cristo é a vida eterna que Deus oferece através dele. 1 João capítulo 5, versículo 10, o testemunho de Deus para mim e para você é que em Jesus Cristo você tem a vida eterna. Versículo 12 de 1 João capítulo 5 está escrito: Quem tem o Filho tem a vida eterna. É isso que a mulher samaritana recebeu e aceitou, e por isso ela passou a ser feliz. Apocalipse 12, 17, o diabo está zangado, não com as pessoas do mundo, não com as pessoas, a maioria dos evangélicos, não. Por quê? Porque ele sabe que enquanto você viver uma mentira, ele vai ter controle sobre você. E enquanto a gente vive uma mentira, seja ela qual for, a gente não tem paz. A mulher estava vivendo um adultério. A mulher estava vivendo com um homem que não era seu marido. Imagine todos os dias acordar com a certeza de que aquele homem não era o marido dela. E tem dia que ele não vai amanhecer na casa dela, vai amanhecer na casa da esposa. O sentimento de culpa, o sentimento de medo, medo de ir para o inferno, medo de se perder, medo de não ser aceito por Deus. Mas se você vive uma mentira, por isso o texto está dizendo que o diabo está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Porque a lei é a verdade. A lei revela a justiça de Deus. E Jesus Cristo é o promulgador da lei. Então, aqueles que têm paz com Deus, eles observam a lei, porque isso traz paz para a sua vida. A verdade liberta completamente a gente. Eu e você precisamos entender 3 coisas aqui para a gente concluir essa mensagem. A primeira é: Deus tem uma verdade absoluta nessa terra, e essa verdade, ela é confrontada com a mentira. Porque no conflito entre Deus e Satanás existe o certo e existe o errado. Existe a verdade e existe a mentira. E a proposta de Deus é que você conheça a verdade para que ela traga para você paz, perdão e cura. Segunda coisa, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso escolher. Crer na verdade e seguir a verdade, ou tentar estabelecer dentro do processo do relativismo a minha própria verdade, achando que isso pode trazer para mim salvação, perdão e cura. Se você observar hoje nas religiões esotéricas ou religiões espiritualistas, todos estão buscando perdão, salvação e agora você pode escolher a fonte que você vai buscar perdão, salvação e cura. E terceiro, Deus tem um povo nessa terra. E esse povo guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 14 diz a mesma coisa. Veja, 14 versículo 12 está escrito: Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Aqui está a perseverança dos santos. Está aqui, ó, Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. Deus tem um povo. Deus tem um remanescente. Deus tem uma igreja.
E eu falei na live passada, essa igreja, por enquanto, ela é mais invisível. Deus tem a sua igreja física, visível. Mas Deus tem a sua igreja invisível. E eu quero me dirigir a essa igreja invisível de Deus, que é eu e você. Que pode estar em qualquer congregação, até na igreja adventista do sétimo dia. Deus tem um povo salvo dentro da igreja adventista. Deus tem um povo salvo dentro do judaísmo. Deus tem um povo salvo dentro do islamismo, do confucionismo, do hinduísmo, do budismo, do catolicismo, no mundo protestante. Deus tem uma igreja invisível. Um povo que observa a lei, que guarda os mandamentos e tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É a esse povo que eu estou me dirigindo. É a você. Não importa a sua congregação. Não importa a sua crença. Não importa a sua fé. Jesus Cristo está dizendo, eu quero você no meu grupo. Eu quero você no meu time. Apocalipse capítulo 18, então ele faz um convite para mim e para você. Ele diz, versículo 4, ouvi outra voz do céu dizendo, saia dela, saia da mentira, saia do engano, saia da falsidade. Povo meu, para que você não seja cúmplice do pecado da Babilônia e não participe da sua condenação. Deus tem um povo salvo. Deus tem uma verdade. A verdade, ela está sendo confrontada com as mentiras. Eu e você precisamos tomar partido. E Deus tem um povo. Deus está chamando um povo. Uma igreja invisível. Que tem a fé em Jesus Cristo como seu Salvador. E que tem os mandamentos de Deus. Que tem a fé de Jesus Cristo e que observa a verdade. Se você quer ser parte desse remanescente de Deus, se você quer ser parte da igreja do Deus vivo, eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, não. Estou dizendo que o Satanás está irado contra você. Satanás está irado contra o remanescente porque eles têm a verdade e eles seguem a Jesus Cristo. Então pare com essa ideia de uma igreja sem problema, a igreja da prosperidade, a igreja da cura, a igreja da libertação, uma libertação que leva você a viver com medo, viver com culpa, viver com raiva. Não é a igreja do Deus vivo. Não é o que Deus quer para você. Agora, se você quer ser parte da igreja do Deus vivo, ainda que você passe pela fornalha, ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, ainda que você tenha que entrar na cova dos leões, ore comigo. Querido Pai, nesses dias finais o Senhor tem uma igreja. E essa igreja segue a verdade. Então o Senhor tem uma verdade na terra. O diabo tem a mentira. Todos nós somos convidados a escolher que lado queremos ficar. Ou do lado da verdade ou do lado da mentira. E Senhor, o Senhor tem um remanescente, um povo nessa terra, que tem a fé em Jesus Cristo, que tem o testemunho de Jesus Cristo e que tem os mandamentos do Senhor gravados em seu coração. Senhor, nós queremos ser esse remanescente. Nós queremos ser essa igreja. Então aceita-nos diante de Ti e abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém.